É uma vergonha o que aconteceu hoje em Campinas. Esse time horroroso, nojento, que o Salgado, Alexandre Campelo montaram, uma porcaria de um time, um amontoado em campo, jogadores péssimos, base horrível, Germancano pelo segundo ano consecutivo, perdendo pênalti decisivo. Cara, não dá. Coisas que só acontecem com o Vasco. Inacreditável o que está acontecendo com o Vasco. A gente perder para times medíocres, times horríveis de Série B. O Vasco está se rebaixando. O Vasco está virando o quê? Um time de Série B agora. O Vasco não consegue mais disputar. Nem a Série B o Vasco consegue disputar mais. O Vasco perde para qualquer um, perde para o CSA em São Januário. Perde com facilidade, perde dentro de casa, perde fora de casa. Jogadores sem sangue, morto. Jogador tudo morto. Assim como o presidente desse clube, que deu uma entrevista ontem e falou que, não, tudo bem, qualquer coisa a gente joga ano que vem a Série B de novo. Vai jogar de novo, né? Vai jogar de novo, né, Salgado? Tu não tá preocupado com a torcida, tu não tá preocupado com o clube, tá preocupado com quem encher teu bolso. Eu não tô nem aí pra quem é apoiador de Salgado, de Levin, de não sei quem. Eu tô falando aqui, qualquer político que tiver ali no Vasco eu vou criticar, porque olha o que tá acontecendo com o Vasco. Olha o que tá acontecendo com o Vasco. Não dá pra acreditar, cara. Não dá pra acreditar. O Vasco tá virando uma ponte preta. Vamos ser sinceros. Vamos falar a realidade aqui. Mais um ano na Série B. O que vai acontecer com o Vasco? Desse jeito ficar sofrendo humilhação. São 11 derrotas na Série B. Com essa, se não me engano, foram 12. 12 derrotas para times horríveis como esse do Guarani. O Guarani jogou mais que o Vasco. Mereceu a vitória. Mas futebol não é merecimento. O Vasco podia ter ganhado se Germancano aproveita o pênalti. Mas mais uma vez desperdiçou, assim como contra o Internacional no ano passado. Então o que acontece? O Guarani mereceu a vitória. Em questão de merecimento, jogou mais que o Vasco. Mas o Vasco poderia ter vencido. Agora, o Guarani jogou mais que o Vasco e o time do Guarani é horrível. Jogadores fracos também, mas consegue dar mais sangue do que os jogadores do Vasco. Consegue ser mais organizado que os jogadores do Vasco. Eu não sei onde Alexandre Pássaro arrumou tanto jogador ruim junto. Eu não sei onde a base do Vasco arruma tanto pereba junto. Cara, é incrível. É incrível o que acontece com o Vasco. Cara, esse vídeo aqui, pô, é um desabafo. Eu acredito que você tá muito irritado como eu. Não dá pra entender. Um pênalti no final, cara, na esperança renovada. Pô, dá esperança à frustração. No lance seguinte, o gol do Guarani. Cara, é inacreditável. Coisas que só acontecem com o Vasco. Mas não dá nem pra ficar comentando a partida aqui. A partida, o único que se salvou hoje, na minha visão, foi o Lucão. Lucão, por incrível que pareça, fez uma boa partida, defendeu o gol do Vasco. Agora, nesse último gol, ele não teve como fazer nada. Mas incrível. Mas Lucão também, pra mim, é um péssimo jogador. Veio falhando aí nos outros jogos do Vasco. Falhou contra o Londrina em casa, falhou nos últimos jogos. Então, cara, são jogadores que não merecem vestir a camisa do Vasco. São jogadores que estão desonrando o Vasco. Mas isso, principalmente, não é só questão de jogadores. Isso vem mais de cima. É a política do Vasco, são os beneméritos, é a presidência, é a diretoria, é o clima político de São Januário, um clima horrível que tem em São Januário. Uma coisa que o clube, cada vez que se mexe mais, parece estar numa areia movediça. Cada vez que se mexe mais, tenta sair, se afunda mais. A gente não aguenta mais, o torcedor do Vasco não aguenta mais sofrer. Cara, não dá mais para aguentar esse time do Vasco, não dá mais para aguentar essa situação. Até quando que a gente vai ver isso? Até quando que a gente vai aceitar isso? A torcida não vai fazer nada, a gente não vai fazer nada. Se isso estivesse acontecendo com o Corinthians, se isso estivesse acontecendo com o Palmeiras, será que a torcida estaria aceitando numa boa? A gente vai aceitar o Vasco virar uma ponte preta, o Vasco diminuir? Não pode um time do tamanho do Vasco, com tanto torcedor que o Vasco tem pelo Brasil, com tanta história que o Vasco tem, com tantos títulos, grandes jogadores, grandes revelações. O Vasco sempre fez muitos atacantes, grandes jogadores, e hoje a gente vê o quê? O Vasco não revela um bom atacante. O Vasco não tem jogadores, não tem defesa, o time é horrível, Os melhores jogadores ali são o Nenê, mas o Nenê já tem 40 anos, a gente tem que entender isso. O outro jogador bom é o Germancano. Ele é bom, sim, ali fazendo os gols. Mas bater pênalti a gente viu que não serve. Mais uma vez pipocou. Pipocou, vamos falar a verdade. De novo o Germancano pipocou. Eu tô com raiva do Germancano também. Um jogador que eu sempre gostei. Eu tô com raiva de todo mundo do Vasco. Fernando Diniz. Cara, não dá. Não dá. Não sei o que tá acontecendo com o Vasco. Até quando a gente vai aceitar isso? Até quando vão diminuir o Vasco?
Já era, acabou, não tem mais chance. O Vasco precisa ganhar 5 partidas e ainda torcer, ainda rezar. Não dá mais. Esse time não ganha de ninguém. Como é que a gente vai ter esperança de ganhar do Botafogo, ganhar mais 4 partidas seguidas? O time não consegue uma vitória simples, não consegue um empate fora de casa, não consegue ganhar do CSA em casa. Um time horrível. Cara, Morato, Zeca, Bruno Gomes, cara, não dá. Marquinhos Gabriel, Castan, Ricardo Graça. Não, olha, sinceramente, o Vasco tem que se reformular para jogar a Série B ano que vem, mandar esses caras tudo embora. Manda todo mundo embora, não dá. Eu não aguento mais ver esses caras na minha frente, eu não aguento mais ver esses caras na minha televisão. Não aguento, eu não tô indo em São Januário, porque eu também não aguento ver eles no campo, não aguento ver pela televisão, não aguento. Não aguento mais esses caras. Me dá nojo ver esses caras vestindo a Cruz de Malta. Os caras não entram em campo pra honrar, os caras entram em campo dormindo. Ainda mais depois do que o Salgado falou ontem aí, que eles estão nem aí mesmo. Eles vão pra casa deles, vão pegar o avião agora, vão lá pra casa deles na Barra da Tijuca e vão ficar tranquilos, dirigindo o carrão deles. De boa, com dinheiro no bolso. E a gente aqui que fica sofrendo. A gente aqui que fica falando. Aí é zoado. Aí vem, pô, os rivais ficam zoando. Ah, não sei o que, Série B, não sei o que, rebaixado. Porra. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando o Vasco vai passar por essa situação? É triste, cara. É triste ver um time, pô, do tamanho do Vasco. Do tamanho que o Vasco já teve, já foi, pô, um grande clube do futebol brasileiro. Um clube que revelou grandes jogadores. Posso falar aqui só Roberto, Romário, Edmundo, Giovani, pô, Juninho, grandes jogadores já vestiram essa camisa e a gente vê o time passando por isso hoje. Uma tristeza que dá. A tristeza que dá, isso é triste pro futebol brasileiro, isso é triste pro Vasco, isso é triste... Cara, não dá. O que tá acontecendo com o Vasco? Os Vasco estão começando a ficar com pena do Vasco. Uma coisa é quando, pô, o rival torce pra você cair, aí, pô, significa que você ainda tá bem, que ele te odeia de algum jeito. Agora, quando o rival começa a ficar com pena... Os flamenguistas já estão falando, pô, eu tô triste com a situação do Vasco, queria que o Vasco voltasse a ser forte. Olha que ponto a gente chegou. Os rivais não estão nem mais torcendo pra gente afundar, não. Eles estão querendo que a gente volte a ficar bem, porque estão preocupados da gente fechar as portas, acabar o Vasco. Nenhuma criança mais quer ser Vasco, gente. Vamos acordar. Nenhum adolescente mais quer torcer pro Vasco. Tem um pai vascaíno, tem algum parente vascaíno, e o cara já fala, pô, não gosto muito. Se não for pro Flamengo, vai para um outro time, vai para um time de São Paulo, torce para um time da Europa, mas não acompanha o Vasco. Ninguém aguenta isso, gente. A gente vem e fala, pô, ah não, vamos torcer pro Vasco, nosso time é grande, é gigante. Aí o que o cara vê na prática é isso. Vasco toca uma sacode de Guarani, toma uma sacode de CSA, perder pro Londrina em casa, Londrina na zona do rebaixamento. Que é isso, gente? Até quando o Vasco vai aceitar isso? Não dá mais, não dá mais. Ou muda, Salgado, renuncia, Salgado. Renuncia, você não entende nada de futebol, cara. Vai ficar insistindo, vai levar o Vasco ano que vem para a Série C. O que vai acontecer com o Vasco? Você não vai conseguir subir de novo. Mais um ano, o Vasco vai ter muito prejuízo financeiro. Vai ter menos dinheiro do que esse ano para investir. Como que o Vasco vai montar um time competitivo pro ano que vem? Como? Me diz como. E o Vasco vai atrás desses jogadores mortos. Jogadores por sanguessuga, que fica andando em campo com a mão na cintura. Tira a mão da cintura, porra. Vamos jogar bola. Não dá, cara, não dá. O Vasco tinha que ter montado um time para jogar a Série B. Jogadores que querem mostrar serviço, jogadores que querem correr atrás, ao contrário desses otários aí que estão vestindo a camisa do Vasco. Pode sumir todo mundo, bota o Sub-20 para jogar essas últimas rodadas aí, o Vasco já não vai subir mesmo, e tem que planejar ano que vem. O planejamento para o ano que vem, para mim, começaria com o Salgado renunciando e deixando o outro aí que entenda um pouquinho de futebol para tentar fazer o Vasco voltar ao rumo. Cara, muito irritado aqui, eu sei que você tá também. Vou terminando esse vídeo aqui. Infelizmente, o Vasco vai jogar mais um ano na Série B e o futuro do Vasco parece ser sombrio. A gente não vê uma luz no fim do túnel. Eu vou ficando por aqui. Valeu aí pra você. Muito irritado assim como você também, imagino. Fazer o quê? Agora é bola pra frente e seguir aí esperando dias melhores pro Vasco. Mas o futuro do Vasco parece sombrio. Valeu!